Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Toques de Despertar. Eu tô já meio enjoada dessa minha abertura, eu preciso pensar numa abertura diferente, tá me incomodando um pouco essa repetição. Porque como sou eu que edito, depois de falar, eu ainda me escuto várias vezes, aí Tu tá tá... falando pra mim ou tu tá falando pro público? Ah, não sei, eu tô divagando. Então fala pro público, de repente eles dão uma sugestão aí Se de alguém tiver uma uma nova sugestão, abertura. boa, se alguém tiver uma sugestão de uma nova abertura, pode me mandar aí que estamos Tenho aceitando. certeza que todo mundo que estava escutando junto ficou se perguntando, tá, mas ela tá falando pra Fernanda ou tá falando pra gente? Em geral, né, para todo mundo. Ela faz abertura e divaga. Isso assim Ai, mesmo. Deus. Depois eu que tenho problemas. Uhum, tá. Ah, nós duas aqui temos problemas, mas não vamos nos aprofundar nisso, agora a gente vai nos aprofundar em outro problema que nós Ah, também temos, que a maioria das mulheres tem, que é a dificuldade em lidar com a nossa própria energia masculina em equilíbrio, porque todos e todas temos energia feminina e masculina, mas a gente precisa, cada uma com as suas características, mas a gente precisa saber como trabalhar cada uma para que a potencialidade daquela energia nos traga o que a gente precisa para que a nossa vida seja fluida, que ela seja transcorra de uma maneira natural. E quais são, Fer, as características que o masculino traz, que o masculino nos ajuda na vida? oi, gente. Me apresentando. Bom dia. Já que a Adriana entrou para divagação dela. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja de onde vocês estiverem. Então vamos lá. A energia masculina é isso que eu acabei de fazer, né? É se colocar, é ir atrás de um sonho, é ir atrás de uma conquista, é dar como é que é? Quer dizer, dar a cara a tapa, né? No sentido de que eu vou arriscar, né? Então, quando eu tenho a energia masculina dentro de mim, ancorada dentro de mim, aquela energia que eu recebi, então, do meu paterno, do meu pai, quando eu tomei esse pai, esse masculino, né, dos homens do nosso sistema familiar, a gente se banha dessa energia de ir para o mundo, né, dessa energia de conquista, dessa energia de ir para o mais, dessa energia que então te faz ter metas, te faz ter vontade de conquista, acordar cedo e dizer hoje eu vou conquistar o mundo e eu tenho energia para conquistar esse mundo, né? Muito baseada nisso que eu acabei de falar, né? Nesse arriscar, né? Pode ser que você muitas vezes não tenha muito claro como você vai fazer, mas você tem a vontade de fazer, né? E só esse movimento de ir fazer, de ir buscar, de ir dar conta, de ir resolver, às vezes, sabe aquela procrastinação que às vezes as pessoas falam sobre, ai, nossa, me procrastinei o dia inteiro, não sei se eu faço, eu não faço, vou deixar para amanhã, não sei se vai dar certo, não vai dar certo. Isso é falta de energia de masculino dentro de você, que é a energia da atitude, né? Que é a energia de que eu vou lá, eu vou atrás, se eu tiver que ligar para 50 pessoas para poder resolver um problema, eu vou ligar para 50 pessoas para resolver um problema. Se eu tiver que pesquisar uma tarde inteira na internet alguma questão que vai me levar a alguma solução, eu vou pesquisar a tarde inteira na internet. Então, é o começar e o terminar uma tarefa. Muitas pessoas, às vezes, começam uma tarefa e param no meio do caminho. Ah, eu vou deixar para amanhã. Ah, eu tô sem energia. Ah, tá faltando isso. Ah, não tá bom aquilo. Ah, fulano chegou. Ah, ciclano, eu tive que dar atenção. E acaba deixando o término daquela meta para um outro momento. E vai se perdendo nessas questões inacabadas que você mesmo não consegue dar conta. No episódio anterior, a gente falou sobre dinheiro. Qual é a importância do masculino para isso, para a gente focar também na conquista e no saber lidar com o dinheiro de uma forma equilibrada? Eu vou dar um exemplo que eu acho que foi o exemplo de ontem da nossa conversa sobre as gravações do nosso conteúdo, né? Ontem a Adriana, ela começou de manhã, nós havíamos marcado de gravar os nossos conteúdos, né, do próximo curso de codependência emocional e síndrome da impostora lá no meu consultório.
E daqui a pouco a Adriana de manhã começou então a surtar, linda, maravilhosa. Não, porque não tem que ser no consultório, tem que ser em outro lugar, porque tem que ser num lugar mais amplo. Então eu vou ver um coworking, a gente vai alugar um Airbnb, a gente vai ver um outro lugar que o ambiente que ela começou a devagar, a pirar em cima do local. Daí, quando a Adriana me falou aquilo, eu olhei assim, Adri, mas olha só, vamos fazer com o que a gente tem, né? A gente já tem o suficiente. E o que tu quer é muito bom, nos dá o caminho para onde a gente tem que chegar. Mas hoje a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, porque se tu ficar lá na frente, onde tu queres chegar, vai ficar muito pesado. Então, esse muito pesado, além de travar a nossa energia de aí do feminino, que é a criatividade, que é a expressão, que é o bom humor, que é o acolhimento, tu vai travar essa energia, a gente vai estar colocando uma energia masculina demais para ser melhor, que é uma comparação interna tua, sem olhar para onde a gente está, e a gente vai estar investindo um dinheiro nesse momento que, na verdade, não tem necessidade, porque a gente pode fazer o que a gente tem, entende? Então, a energia de masculino, muitas vezes, ela vai nos levar para um foco, para um direcionamento, mas quando ela está em desequilíbrio, muitas vezes eu vou utilizar esse dinheiro de forma desequilibrada, porque eu estou em desequilíbrio, porque eu quero mais do que aquilo que eu consigo abraçar nesse momento. Então, quando entra nessa questão, a gente tem que ter realmente uma busca interna, de um equilíbrio interno dessas duas forças, para que a gente possa caminhar em leveza, mas não em peso. Esse era o segundo ponto que eu queria abordar contigo, que, obviamente, a energia do masculino é muito importante para a gente conquistar coisas. No entanto, nós mulheres hoje, a gente cultivou esse masculino durante muitos anos. Então, a gente, para conseguir um equilíbrio no masculino, precisa antes resgatar o feminino e nos reconectar com ele, para que então a gente possa ter um equilíbrio entre essas duas forças, que é o ideal. E é muito difícil, porque eu mesmo, como estava falando, se deixar, eu sou a energia masculina todinha. Quando você falava das características do masculino, eu me via completamente aquela pessoa focada que começa, que termina, que quando precisa. A qualquer custo. Isso, que precisa pesquisar uma coisa, vai lá e pesquisa incessantemente até conseguir. Então, para se desequilibrar, aí é um passinho. A gente, né, nós mulheres, estamos num momento de mundo onde a gente está muito exacerbado com a energia do masculino, até porque viemos de sistemas familiares onde o masculino, na figura do paterno, muitas vezes faltou, né? Então, essa falta, seja da presença, do convívio, do carinho do nosso pai ou até dos nossos avós, faz com que a menina, de uma forma inconsciente, busque, né, esse masculino. E uma forma de buscar esse masculino que, entre aspas, faltou no nosso sistema familiar através da presença, do cotidiano, do carinho, né, da direção desse paterno, é se tornando esse masculino, né, como se eu incorporasse esse masculino para trazer esse masculino dentro de mim. Mas muitas vezes a gente acaba incorporando esse masculino justamente pelos aspectos que fez com que ele fosse embora, né, com que ele não ficasse. Então, por isso que muitas vezes acaba ficando em desequilíbrio essa energia do masculino dentro da mulher, associado a toda uma dinâmica de sociedade, né, que vinha há muito tempo exigindo muito mais o masculino, essa questão de seriedade, essa questão de foco, de não distração, determinação, competição, que é a energia do masculino, quando em desequilíbrio também vai para a competição, né? Muito exacerbado. Então, para a mulher realmente poder equilibrar essa energia dentro dela, é muito importante que ela volte às suas raízes e se reconecte com o materno, né, do ponto de vista sistêmico, que é o primeiro passo que a gente dá para a energia, para a reconexão da energia do feminino, e depois todas as suas derivações, né, dessa reconexão com o materno, seja com as mulheres da tua família ou com mulheres de exemplo que você vai se conectando ao longo da vida. E como é que você observa essa reconexão? Por exemplo, no consultório, você percebe que as mulheres estão com problemas decorrentes dessa desconexão com o feminino.
E como é que é o início desse processo delas de reconexão com o materno? É muito difícil, é muito traumático dar esses primeiros passos? Sabe que agora tu fez uma pergunta que é muito legal, né? Porque, e tu já deu a resposta, é um processo, né? Não existe uma virada de chave de um dia para o outro, até porque nós somos seres em evolução, né? E que carregamos questões não apenas da nossa alma, né? De experiências pretéritas, mas também as experiências do nosso próprio sistema familiar, de gerações e gerações de mulheres que foram desconectadas com as suas mães, de filhas com desconexão com a sua mãe. Então, quando a gente vai trabalhar uma questão de reconexão com o teu feminino, iniciando, né, pela sua mãe, né, pela forma como você lida, pela forma como você enxerga, pela forma como você trata a sua mãe, é uma jornada. E sim, não é que seja traumático, mas é travado, né? A gente vai ver que muitas mulheres não conseguem nem tocar a mãe, chegar perto da mãe. O nível de julgamento com relação à materna é tão grande que até a gente trabalhar essa quebra de julgamento com relação à mãe para que essa mulher, né, possa se colocar no lugar de menina, no lugar de filha diante da mãe, é uma jornada de autoconhecimento e uma jornada de autossuperação, sabe? Porque ela vai ter que ter muita coragem para poder enfrentar alguns aspectos de si mesma, muito relacionados à arrogância, que fez com que ela ficasse longe desse materno, julgando esse materno, mas que, portanto, ficava longe também do seu próprio feminino. Eu li em algum livro, não me ocorre qual foi agora, que isso é muito decorrente de, vamos citar um exemplo hipotético, a mãe não pôde realizar os seus sonhos, teve que ficar cuidando da família, do marido, e tinha lá seus sonhos, não pôde realizar. E por isso se tornou uma mulher fechada, uma mulher que não expressava muito seus sentimentos. E a menina, olhando aquele exemplo, pensava assim: não, eu não quero me tornar essa mulher que não realizou seus sonhos, que só vive em casa cuidando do marido e que é fechada, que é rígida, que é seca. E aí ela opta por se afastar. Não, não é isso que eu quero. Então, eu vou me aproximar da figura do paterno, da figura do meu pai. E aí começa essa desconexão. Faz sentido pelo que você está falando? Sim, claro, faz todo sentido, mas isso é muito comum, inclusive não quero ser igual à minha mãe, né? Mas isso é muito simplório também, é muito superficial, né? Porque isso parte de uma base de julgamento muito, muito, muito superficial. A gente não sabe qual é a história daquela mãe, muitas vezes o que ela atravessou na infância, não apenas de sonhos não realizados, porque isso todos nós carregamos, né? Mas principalmente de traumas que não foram processados. E às vezes nesses traumas tem abuso, tem abandono, né? Como eu dou sempre o exemplo no meu próprio sistema familiar, ali na linha da minha bisavó, que é muito próximo, né? Teve abandono completo e total, e junto com esse abandono teve abuso, né? Então, pensa para uma menininha, né, que viveu o abandono da mãe, teve o assassinato do pai, no caso da minha avó, né, o assassinato do pai, o abandono da mãe, foi para as ruas, se tornou prostituta, foi abusada por vários homens. Então, imagina o tamanho da dor dessa mulher, não é só uma questão de não realizações, né, mas é todo um trauma dentro do seu emocional, que fez com que bloqueasse o fluxo do seu próprio feminino, né, para sua filha, que no caso é a minha mãe, né? E não foi porque ela quis, foi porque aconteceu assim. E se a gente abre ainda o campo, a gente vai ver que foi a única forma que tinha de acontecer. Então, há muitas histórias por trás que a gente não tem nem noção, né? O ser humano tem a capacidade de falar com certeza de coisas que ele não sabe, de coisa que ele não tem nem noção. E é justamente esse julgar, esse criticar que nos afasta tanto da energia feminina da nossa mãe, muitas vezes da energia saudável do nosso pai. Porque quantas são as mulheres também que chegam no meu consultório e dizem: ah, mas meu pai era um bêbado, meu pai era um safado, meu pai era um A, um B, eu não conheço meu pai, ai, não vou nem falar porque esse homem não merece nem ser dito. Ainda assim é o seu pai, então é o homem que te deu a vida. Se você está aqui, é porque ele se encontrou com a sua mãe escolheu ele para ser seu pai.
Por qual motivo? Não sei. Mas pode ter certeza que é o pai certo, que é o homem certo, tanto para sua mãe, né? O homem certo para sua mãe e o pai certo para você. Agora, quando a gente não desabrocha essa consciência, não adianta você fazer terapia durante 20 mil anos, porque o processo de cura ele não é aqui na cabeça, ele é no coração. E esse tipo de comportamento que você se referiu agora, de negar o pai, também causa problemas no nosso masculino? Sim, porque a negação do pai vai fazer com que justamente aquilo que tu julga, que tu aponta o dedo, que é onde tu nega o teu pai, tu incorpore aquela questão dentro de você. Então, tenho certeza aqui que muitas mães me escutam, né? E justamente aquilo que a mãe julga ou critica no paterno, no pai, a criança toma para si essa dor da mãe e acaba incorporando justamente aquilo que a mãe nega no pai. Aí, qual que é o comentário? Nossa, como tu és igual ao teu pai. Tem certeza que tem muita gente agora pensando assim, nossa, aconteceu comigo. Que é um clássico também Claro, das relações é, familiares. claro, é um clássico. Às vezes a menina, assim, e eu mesmo já cansei de escutar da minha mãe falar: Nossa, como tu és igual ao teu pai. Olha só, tu faz igualzinho ao teu pai. E eu olhava aquilo, daí eu pensava: Tá, mas o que eu faço igual? Aí, claro, né, à medida que tu vai te trabalhando, vai te mergulhando, a gente vai vendo o quanto nós estamos conectadas, identificadas com a dor do masculino do nosso pai ou com a dor do feminino da nossa mãe, a gente vai carregando esses aspectos, né? E à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai soltando a parte mais densa, para que a parte, então, realmente valorosa, é que tudo é valoroso, né? Mas eu estou separando aqui em áreas só para ficar um pouquinho mais claro. Aquilo que é o poder, aquilo que é a conexão, para que a gente possa realmente enxergar a força de tudo que eu recebi e não ficar só preso naquilo que eu não recebi ou que eu não gostei de ter recebido daquele jeito, entende? Então, é uma jornada de desconstrução para construir de um outro jeito. Como Hellinger fala, né? Muitas vezes a gente não precisa de um novo caminho para seguir, a gente só precisa de uma nova forma de caminhar. Era a minha pergunta seguinte, que já começou a responder, que é qual é o processo para a gente se equilibrar, se reconectar com o que a gente desconectou no caminho e conseguir esse equilíbrio, né? Você já falou que é uma desconstrução para uma construção. Como é que começa essa desconstrução? Primeiro começa com uma decisão interna de que o que tu não queres mais viver na tua vida e para onde você quer ir na sua vida, para onde você quer ir, né? Poxa, eu quero ter sucesso na profissão, eu quero descobrir qual é a minha profissão, eu quero ter sucesso no amor, eu quero descobrir o que é o amor na minha vida, eu quero ter sucesso na parte familiar, eu quero ter filhos. Você precisa ter claro para onde a tua alma está querendo ir, qual é o sonho do teu coração. E daí você começa uma jornada a partir dessa decisão de que, ok, eu estou disposta a deixar morrer qualquer aspecto meu que esteja ligado a essa limitação. Só que esse é o preço que muitas vezes as pessoas não querem pagar. Deixar morrer esses aspectos de você mesma, que estão conectadas a laços de relacionamento, a uma estrutura de vida que você montou a partir dos teus traumas. Então, quando você parte por um processo de cura, você tem que estar disponível a querer largar esses aspectos. E muitas vezes largar esses aspectos é largar um relacionamento, é largar um trabalho, é largar uma cidade, é largar alguma coisa que te prende a esse padrão de dor. Então, é uma decisão firme sua de querer trilhar esse caminho de autocura, para que você possa se transformar numa outra pessoa. Mas o processo de transformação é aqui no coração. Então, como muitas vezes acontece, às vezes as pessoas querem trabalhar, mas querem trabalhar aqui na cabeça. Ah, entendi. Não, não basta entender. É um conjunto entre entender e tomar uma atitude diante desse entender. E muitas vezes essa atitude é o que é difícil, porque essa atitude dá medo. Porque é aquilo que a gente já fala e repete 1000 vezes, né? O nosso cérebro foi feito para nos manter vivos e não para nos fazer felizes. Então, o cérebro ele vai dar comandos para o teu corpo baseado numa estrutura, muitas vezes, de trauma, que daí ele já sabe como lidar com aquele trauma dentro de você.
Se você começa a colocar uma nova atitude na tua vida, aquilo vai dar medo, teu corpo vai suar, vai travar, porque ele não conhece aquele comportamento. Mas é justamente ali que você tem que ir. Ah, eu tenho medo de falar isso porque fulano pode não gostar. É justamente ali que você tem que ir. É falar, mas eu posso falar com agressividade, muitas vezes um masculino, né, desequilibrado, a agressividade com violência, né? A agressividade te empurra para frente, mas a violência machuca, né? Então você pode falar com violência ou você pode falar com carinho, com doçura, a mesma coisa. E é isso que as mulheres precisam, né? Reconectar. Falar com doçura, e às vezes falar com doçura vai desconstruir todo um arquétipo que você construiu daquela forma. Ah, mas como que eu vou falar com doçura no meu trabalho? As pessoas não vão entender, vão me achar fraca. Pois é, então talvez já não seja mais o local onde você tenha que ficar. Se você quiser realmente transformar a sua vida e ir para o mais. É pagar o preço? Nos aprofundaremos nos processos de cura em outras oportunidades. Muito obrigada, Fer. Tenho certeza que muitas mulheres, assim como eu, que inclusive fui citada como exemplo, né? Eu sou a cobaia, eu sou o ratinho de laboratório deste podcast. Ah, dramática! Oh, quase fiquei com pena agora. Acordei com minha versão drama queen on hoje. Total. Obrigada, Fer. Até a próxima. Um beijo. Até, gente. Beijo.